Olá, tudo bem, jovem? Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que ocorreu em 1789. Ela é considerada um dos marcos da história que alterou profundamente a base do poder político e social da França, sob o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Professor, o porquê ocorreu a revolução? Ela vai ocorrer porque sobre o antigo regime nós temos o quê? Nós temos um poder de monarquia e é uma monarquia absolutista, ou seja, o rei é que detém todo o poder. O rei é que detém toda a vontade, porque eles se baseavam na teoria do poder divino. Ou seja, Deus escolheu o homem na terra para poder governar sobre muitos. E esse homem jamais poderia ser questionado porque ele era um escolhido de Deus. Isso nós já vimos anteriormente sobre a teoria do poder divino. Isso então é a base das outras monarquias em praticamente toda a Europa. Então eles se agarravam a esse conceito para dominar e não ser questionável. Com isso, a Igreja Católica ela é uma instituição religiosa que está atrelada a uma vontade política, porque era interessante para a Igreja ter uma monarquia absolutista grande, porque a Igreja também tinha seus benefícios em relação à monarquia absolutista. A estrutura social ela é desigual, porque nós temos o poder concentrado na mão de poucos e grande parte da sociedade estava à margem daquilo que era de direito, aquilo que era da ordem da natureza humana, ou seja, princípios básicos para todo ser humano poder sobreviver, poder viver bem, na verdade, que sobreviver, grande parte aí da humanidade é que sobrevive. E quando nós vamos olhar a estrutura, nós temos então uma estrutura de divisão na sociedade, principalmente sobre o sistema do antigo regime. A França, nesse período, tinha aproximadamente cerca de 26 milhões de habitantes. Com isso, quando eu vou olhar essa pirâmide, eu vejo o quê? 1% pertence ao primeiro estado, e esse 1% é o quê? As pessoas mais poderosas, que eram ali da família do rei, aqueles que estavam colados ao rei, junto com o clero. Aproximadamente eram cerca de 100 mil pessoas. Nós temos o segundo estado, que é a nobreza, os nobres, aqueles que tinham títulos, tinham terras. E nós temos aí o terceiro estado, que está representado sobre a classe da burguesia, camponeses e os sans-culottes. A burguesia ali trabalhando naquela questão do comércio, né? Os burgueses ali, os camponeses, homens da terra, né? Ou seja, um trabalho braçal, e os sans-culottes eram alguns profissionais representados aí na classe dos artesãos, até pequenos proprietários de terras que viviam em volta de Paris, ou seja, ele ele estava no povo, né? Ele pertencia ao terceiro estado, mas não era considerado o segundo estado, porque eram homens rudes, trabalhadores. Eles receberam esse nome, os sans-culottes, porque
não eram homens que tinham tradições familiares, né? Não tinham aquela coisa de pedigree de família, sobrenome. Eram pessoas que tinham até uma certa posse, pequenas posses, claro, né? Mas que eram rudes porque usavam roupas de algodão grosso, o famoso saco de pano, enquanto o segundo e o primeiro estado são pessoas que trabalham, que trabalham não, são pessoas que têm a sua fineza, são pessoas pomposas, educadas, que têm um acesso à cultura, aquelas festas que abalavam a realeza. O primeiro e o segundo estado são pessoas então finas, sedas, perucas, né? Maquiagens, músicas, carruagens, festas, vinhos, queijos, ou seja, tudo aquilo que representa o luxo, tudo aquilo que representa a obra fina, né? Nessa sociedade, somente usavam o primeiro estado e o segundo. O terceiro estado, na figura aqui do São Culotes, essa figura que nós vamos que está até nessa próxima aqui, nós vemos aí que as roupas não é uma roupa fina, né? Não é uma roupa que é apresentável à altura de uma realeza, à altura do primeiro estado, à altura do segundo estado. Então, eles não são chamados de pessoas elegantes, pessoas duras, trabalhadoras, mas que eram pessoas vistas pelo primeiro e pelo segundo estado como pessoas rudimentares. Usavam aí as suas calças de algodão de uma forma grosseira, ok? E aí nós temos então o primeiro estado e o segundo estado montado sobre um senhor, né, representando aí nessa figura, que é o quê? Que é nada mais, nada menos do que a sustentação da sociedade vigente na França. E o povo, então, a classe trabalhadora, então, é que carrega os mimos do primeiro e do segundo estado. E o povo não estava aguentando. A igreja, ela não pagava, então a igreja recolhia as suas ofertas, as suas obrigações, vendia-se também cargos, né? Se a pessoa quisesse comprar um cargo na igreja, pagava e a igreja ficava com esse dinheiro e estava tudo resolvido, tudo paz e amor em relação ao primeiro estado. A França, então, ela passa por questões sociais que foram apontadas anteriormente. Uma grave crise econômica, uma grave crise social. As finanças do Estado, ou seja, a finança da monarquia francesa, estavam muito prejudicados devido ao rei Luís XV. Luís XV foi o rei considerado mais absolutista da França. Ele falou que o Estado sou eu, ou seja, quando você olhar para o rei Luís XV, você vê a França, de tão louco que ele era, egocêntrico, gastador, pomposo, enfim, entre outras variantes. Nós temos também a Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra. Essa guerra atrapalhou muito as finanças da França, que só vai se resolver com a entrada da Espanha na guerra e com isso aí a França então ela vai sair muito prejudicada em relação à disputa contra a Inglaterra. E nós temos então um longo período de problemas climáticos que atrapalharam as colheitas. Ou seja, você tem então a maior parte dos camponeses com grande dificuldade de pagar os impostos, porque não conseguiam colher, não conseguiam praticar o ofício da agricultura devido à seca. Ou seja, ele está largado no campo, seca,
fome, sem comércio, sem venda, sem compra, mas os impostos eram altos e pesados sobre essa classe. E aí, as pessoas estão olhando para o rei e estão olhando, olha, tá tudo tranquilo lá, só festa, bonito, obra de arte, piano, nova carruagem, nova seda, a moda em Paris é uma coisa de louco, linda e maravilhosa. Mas ao redor, pobreza, fome, doença, uma desigualdade social, um abismo entre a capital e as periferias, ou seja, fora de Paris, ok? O que vai levar então à Revolução Francesa, professor? Simples. Como nós falamos, situação de altos encargos sobre o terceiro estado, uma exploração acima da média daquilo que eles poderiam pagar. Uma crise econômica, porque não tem colheita suficiente, não tem uma plantação suficiente. E tem os ideais iluministas, os conceitos iluministas, propondo, correto? O que? A república, a igualdade, a distribuição melhor da riqueza, a fraternidade. Isso são elementos que vai desaguar, que vai fazer acontecer a Revolução Francesa. Então você junta imposto sobre o povo, crise econômica, que é a fome, correto? Que leva à fome, e os ideais do iluminista, ou os ideais do iluminismo. Olha, o povo tem que participar das decisões do Estado. O povo tem que trabalhar e ver o Estado devolver algo para ele. Então, vai se entrar então no processo ou as fases do processo revolucionário. Em abril de 1789, é convocado então os Estados Gerais, ou seja, convocação dos Estados Gerais. Só que nessa reunião, nesse encontro, o rei ele está vendo que está perdendo espaço, ele quer acalmar a população, o povo quer mudança. Mas nós vamos ver uma briga de interesses no meio dessa convocação dos Estados Gerais. Por exemplo, a votação ela seria por estados, cada estado tem um voto para decidir as questões do rei, ou da França, melhor, ou o voto é por cabeça. E essa briga, então, vai fazer com que o povo não aceita, ou seja, o terceiro estado, não aceita que a votação seria por estado. E vai sair dessa convocação dos Estados Gerais e vão se reunir separadamente. Com isso, aqueles que eram apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro estado declara então estar reunindo em Assembleia Nacional, ou seja, pessoas que pertenciam ao primeiro e ao segundo estados. Eles não concordavam com o voto por estado. Estavam apoiando, que eram pessoas que também já tinham o pensamento do iluminismo, ou seja, uma forma mais democrática, estavam apoiando a decisão do terceiro estado. E aí nós temos então uma imagem, uma figura aqui, uma obra de arte, que representa aí, a reunião dos Estados Gerais. Aí nós vemos então a figura central lá em cima, né? E aí nós temos a esquerda, a direita, a igreja aqui, que nós vamos tratar nos próximos assuntos. Ok, se o povo está precisando realizar uma revolução, eles precisam então de armas, precisam de pólvoras, porque o rei estava combatendo o viés, ou seja, os conceitos dos iluministas, os grupos que estavam se formando na França, que estavam levando
eu não digo que estava levando o caos, porque o caos já estava instaurado, a fome, o desemprego, mas eles eram considerados como motins, desordeiros, grupos que estavam conspirando, né, para o rei, né, para o rei, eles estavam conspirando contra o poder real. E eles então vão se dirigir para a Bastilha, a tomada da Bastilha, que ocorreu em 14 de julho de 1789. E aqui então é um processo, gente, que não tem mais como parar. O povo é como se fosse o quartel-general, o símbolo do poder real, o símbolo da realeza caiu. E o povo então tomou a Bastilha. Ou seja, foi naquilo que era a força, a representatividade do rei, ela foi tomada pelo povo. E aí, senhores, nós vamos ter então agora uma Assembleia. Se nós tínhamos a Assembleia dos Estados Gerais, nós temos a Assembleia Nacional Constituinte. O povo então está mais participativo. Para você ter ideia, a última Assembleia que foi convocada, né, a Assembleia dos Estados, foi convocada em 1302. E nós tivemos então, em 1789, nós temos a Assembleia Nacional Constituída. E nós vamos então ter aí uma certa discordância, porque discordância de blocos políticos, né? Nós temos aí um exemplo. O terceiro estado, ele era sempre derrotado. E o terceiro estado, então, está vendo, olha, precisamos aí trazer uma equidade de voto. Com isso, a Assembleia, então, vai aprovar, né, vai aprovar algumas medidas para diminuir o poder central do rei, ou seja, para se tornar uma monarquia constitucional. Então, vai decretar a abolição dos privilégios feudais. Vai aprovar também uma Constituição Civil do clero e confisco e a nacionalização dos bens da Igreja Católica. A publicação de declaração dos direitos do homem e do cidadão. E a aprovação de uma Constituição para a França. Essa Constituição, então, ela aplica a forma de que uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia que ela não é absolutista. Ela lembra muito aquela monarquia que seria uma monarquia parlamentarista que ocorreu, já estava ocorrendo na Inglaterra há muito tempo. Então a França agora, o rei perde, ele abre mão, né? Abre mão, né, do seu poder absolutismo e passa a ter aí uma monarquia constitucional. E nessa monarquia, como citei acima, ela declara os direitos do homem e do cidadão em 1789, que defende o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Ou seja, eu não preciso ser amigo do rei, não preciso pertencer ao clero, não preciso ter 20, 30, 40 alqueires de terra, ou seja, muita terra, ser rico do primeiro e segundo estado para ter o benefício perante a lei. Todos são iguais perante a lei, que ocorreu a Declaração do Cidadão, do Homem, Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Com isso, nós vamos ver então uma outra Constituição, que vai ser a Constituição de 1791, porque o anterior ainda não tinha apaziguado as questões políticas e conflitos e o caos social na França. Então, em 1791, vai ter uma nova Constituição, que o governo passa a ser uma monarquia constitucional. Vai se estabelecer o voto censitário, ou seja, ainda não era perfeição do sufrágio universal do voto, mas
tinha critérios para a população participar. O que é o voto censitário? Era o gênero, renda, ou seja, não era um voto universal como nós temos hoje, mas quem tinha ou preenchia os requisitos, ele poderia participar do voto através do voto censitário. Só que, apesar de no capítulo anterior, ou seja, no slide anterior, né? No slide anterior, nós tínhamos o quê? A liberdade, a propriedade e igualdade a todos perante a lei. Nós vemos aqui que na Constituição de 1791, ela é uma Constituição que mantém a escravidão nas colônias. Ou seja, nós estamos vendo uma mudança de sistema dentro da França. Ela acontece, ela não acontece de uma hora para outra. É movimentos que vai acontecendo e vai se buscando a verdadeira igualdade. Então, 1791 não mudou-se tanta coisa ainda como era almejado, né, os iluministas. Embora, gente, eu já falei que tinha muitos defensores dos conceitos iluministas, mas que eles também tinham em suas propriedades o trabalho escravo, ou seja, tinham homens escravizados, ok? Não podemos esquecer desse detalhe. E aí, senhores, nessa monarquia constitucional que vai ocorrer de 1791 a 1792, o rei, então, ele abre um pouco, ou abre mão, cede um pouco do seu poder absolutismo, mas ele ainda consegue manter, né, a manutenção da monarquia como forma de governo. Mas as lideranças populares, ou seja, junto às massas, eles estavam insatisfeitos ainda com as mudanças políticas na França. Dentre eles, nós vamos ver 3 nomes, que eram Danton, Marat e Robespierre. E os partidos políticos, aqueles que eram a favor da monarquia, aqueles que eram contra a monarquia, aqueles que estavam no meio ali, né, que era o centro, ora eles estavam de um lado, ora eles estavam de outro, há uma discordância latente entre as forças políticas. E quais são as 3 forças políticas? Nós vamos ver então que as 3 forças políticas, nós temos aí os girondinos, que eram chamados grupos da direita, depois foram chamados grupos das direitas, que representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas para garantir a sua riqueza, ou seja, seria a elite ali, né, praticamente ali o segundo estado, né, ali cedendo parte, algum direito, mas que não poderia ser mexido, não poderia ser colocado a perder a sua riqueza econômica. Nós temos os jacobinos, que hoje, que depois foi chamado de esquerda, eles eram o quê? Pequenas e média burguesia e o proletariado, o povão. Defendiam posições mais radicais em benefício dos oprimidos. E no centro nós temos aí a planície ou pântano, que era o centro. Ou seja, é uma burguesia financeira, o que eles tinham posições, eles não tinham uma posição política tão extrema. Por quê? Ele sempre jogava para os dois lados. Então ele andava entre os girondinos e o grupo da planície. Onde ele poderia conseguir mais, ou seja, o centro. Hoje seria o isentão, né? Ele nunca tem uma posição definida. Isso está muito na moda hoje, né? O isentão, ele nunca tem uma posição definida. Escorregadio, né? Você é a favor da pena de morte? Ah, não sei. Você é a favor da aborto? Ah, não sei. Você é a favor da maconha, enfim, da liberação da droga? Ah, não sei. Ou seja, ele está sempre ali, né?
não concordo, mas eu acho, não concordo, porém, contudo, enfim, fica aquela, como se fosse o bagre ensaboado, correto? Então, essa planície do pântano, esse pessoal do centro, eles sempre tendiam os seus votos para, para aquele que pudesse garantir algum privilégio do seu grupo. E aí nós vamos ter então a convenção que vai determinar o fim da monarquia e estabelecer a república. Então, sai a figura do rei e entra a figura da república. Quando inicia a república na França, os girondinos é que vai governar, ter maior influência sobre o poder político. Só que eles também vão ser combatidos, porque embora eles estão vencedores, eles vão ser debatidos, combatidos, na verdade, dentro da França. O rei Luís XVI tenta fugir, é capturado no meio do caminho e volta de novo para a França, né? Volta de novo lá, na verdade, para Paris e vai ser guilhotinado, ou seja, o rei vai perder a cabeça em meio à população, que serviu de exemplo. Ok, então os estrangeiros, as outras monarquias, elas estão olhando para a França e estão falando, olha, o rei perdeu a cabeça, eles ficaram estarrecidos, estremeceu as outras monarquias. E eles estão olhando, olha, precisamos então tirar esses jacobinos do poder, porque esse movimento vai se espalhar, esse movimento vai crescer. E os jacobinos, então, ele representa o quê? A classe trabalhadora junto com os sans-culottes. Ou seja, tem aquele peão da enxada, de colhedor, e tem aqueles profissionais, como nós já falamos anteriormente, que eram os sans-culottes. Ok, então os países vão aí tentar, de alguma forma, frear, né, esse movimento da Revolução Francesa, que não teve mais como segurar, gente. A Revolução Francesa ela desencadeou uma série de outras revoluções que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então nós temos aí o rei Luís XVI, né? Foi decapitado 21 de janeiro de 1798, ou 93, 98, na Praça da Revolução. Veja só, na Praça da Revolução, o rei Luís XVI perde a cabeça. A Europa então entra em pânico, né, como eu falei, vão ficar estarrecidos, principalmente aí aonde tinha o poder do absolutismo. Nós temos então as três figuras, que é na figura do Danto, né? Danto e Marat, como vocês estão vendo aí na imagem. E nós temos aquele que também foi talvez o maior, né, o nome de maior figura dentro da Revolução, que é o Robespierre. Só que o movimento revolucionário se tornou uma desgraça social dentro da França, porque eles começaram a se matar. Começou o período do terror, o regime do terror. Robespierre então estava à frente lá, era o cabeça lá, o pensador, um dos grandes pensadores, e quando ele percebe que a guerra, ou seja, a França os franceses estavam se matando, que ele vai tentar trazer a paz, a coesão, vai tentar trazer a razão, Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder do país de uma beira de um colapso, guerra com outros países querendo invadir, revoltas populares, crise econômica. Robespierre, então, ele é o cabeça, começa então a exterminar todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. E as pessoas então precisam falar assim, olha, precisamos liquidar
Robespierre, porque Robespierre perdeu a mão. Robespierre perdeu o poder político. A França morre todos os dias, a guilhotina desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Todos os dias cabeças são arrancadas nas praças, ou na Praça da Revolução. E Robespierre, então, ele é pressionado pela população e vai tentar aí acalmar o povo. O que ele vai fazer então? Ele vai distribuir propriedades e vai ali fazer um trabalho de amparo social. Só que Robespierre não consegue apaziguar a França. A França, então, está o caos. Se estava lá fome com a monarquia, agora está numa extrema violência, ou seja, tudo aquilo que eles já sofriam, tudo aquilo que eles já sofriam quando estava debaixo do poder absolutismo, eles continuam sofrendo durante a Revolução. Porque agora, se apontassem para você, se discordasse qualquer ato da Revolução, você era tratado como inimigo. E a guilhotina, então, meu querido, vai ser aí o símbolo do período do terror, como nós vamos ver, ok? Logo após, ou seja, logo após, não, dentro desse período, nós vamos ver aí a reação da Termidoriana. Ou seja, o que foi essa reação? Os burgueses estavam temendo perder os seus bens e querendo liberdade para os negócios, vai iniciar uma campanha contra Robespierre. Robespierre está comandando o período, a fase do terror. Está tomando bens, distribuindo a riqueza para acalmar a vontade da população. E, com isso, Robespierre, então, cai. Os burgueses se reuniram, forças políticas, conseguiram trazer grupos para a sua causa. Eles conseguem tomar o poder de Robespierre. Com isso, Robespierre vai para a guilhotina, ou seja, Robespierre, um dos homens que mais mandaram outros para a guilhotina, também morre pela guilhotina. A reação termidoriana iniciou em 1794, que representa então, o que é a termidoriana? Os burgueses trabalhando para tomar o poder de Robespierre, que vai conseguir tirar o poder da França, o poder central da mão de Robespierre, e vai levá-lo à guilhotina. E aí nós estamos então em 1794, Robespierre perde o poder guilhotinado. Um ano ou meses após, em 1795, nós temos então uma nova Constituição na França. E é fortalecida a República como forma de governo, o voto censitário foi restabelecido e a mão do governo passou para o diretório. Ok. E aí, senhores, o diretório, então, toma o poder, assume o poder na França. Só que, na noite do dia 9, o que ocorre? Que essa segunda fase da Revolução, a primeira fase Robespierre, a segunda fase, o que ocorre? Que o caos ainda está ocorrendo na França. Com isso, dia 9, Robespierre perde, o diretório é entregue aos membros, aos 5 membros eleitos para o mandato de 5 anos. Então, Robespierre sai e agora tem um diretório que é representado por 5 nomes que está governando a França. Mas o governo então vai manter uma aliança com o exército francês, que naquele momento era muito privilegiado.
pelas suas sucessivas vitórias contra as coligações dos países europeus. Só que o caos ainda ocorre na França. O diretório não consegue apaziguar, né? O diretório não consegue apaziguar o caos. E aí vai surgir então, que nós vamos ver depois, a figura de Napoleão Bonaparte. Era um jovem que estava lutando lá pelo lado do Oriente, do Egito, e era um jovem muito inteligente, né? Um jovem militar de um olhar de estratégia de guerra muito forte, que depois nós vamos falar um pouco. O que ocorre? Ele é chamado para acalmar a França, acalmar a disputa, a morte, o sangue que era derramado, porque a revolução ainda está ocorrendo. E Napoleão Bonaparte, então, ele vai trazer paz. Claro, ele chega com muita violência, né? Ele chega com um exército, um líder militar muito forte e traz uma singela paz, né? Uma paz entre aspas, né? Na França. Só que ele vai assumir o poder. Não tem rei, não tem Robespierre, tem o diretório de 5 pessoas, já que me chamou, vocês não conseguem acalmar. Napoleão Bonaparte, então, vai assumir o poder e vai implantar o consulado, que nada mais era do que, novamente, um poder centralizado, ou seja, era um poder de monarquia com o nome de consulado, que deveria ser passado de pai para filho hereditariamente. Ok. Com isso, senhores, o que levou os resultados da Revolução? Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo, todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de uma sociedade mais democrática, pautada nos direitos humanos. Então, senhores, quando nós falamos sobre direitos humanos, direitos de vida, né? Nós temos aí o pilar, né? O pilar na França. E lembrar também, gente, que com a Revolução Francesa se inicia o período contemporâneo. Ou seja, nós estamos aí na idade contemporânea, no período contemporâneo, ela vai iniciar em 1789, quando explode, ou quando inicia, quando vai eclodir o movimento da Revolução. Eu espero que você tenha gostado e vou postar outros temas aqui no canal. Se inscreva, divida, manda mensagem. Se você tiver dúvidas sobre algum assunto ou quiser uma aula especial sobre algum assunto, você pode pedir que nós estaremos buscando formatar, formalizar, criar aí mecanismos para tirar a sua dúvida. Até a próxima, fique conosco, não desista. Existem aí centenas e centenas de vídeos muito bons e que você possa, dentro desse pequeno espaço de tempo, ter agregado algum valor de aprendizado para você. Tá ok, meu querido? Até a próxima. Não se esqueça, se inscreva e compartilhe, ok? Muito grato.